Olá, eu sou o professor Misael e com satisfação quero receber você aqui também no nosso canal. Bem, quero fazer uma observação antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, né? É que as nossas duas últimas reflexões, elas requerem um pouquinho mais de tempo da sua atenção, mas é muito importante que você assista todas essas duas últimas reflexões, que elas são cruciais, porque elas falam do papel da igreja frente à missão de pregação do evangelho e de ensinar e de fazer discípulos. Vai lá nas reflexões anteriores e tenha um tempinho, né? Elas duram um pouquinho mais, mas é importante que você assista, que você compartilhe, que você examine e reflita de tudo que ali está sendo dito. Vou voltar a dizer que as questões colocadas no canal, elas são para despertar reflexão e exame. Nem tudo nós vamos fazer num caráter mais aprofundado, né, mais acadêmico. Nós temos uma proposta de ampliação em relação ao ensino a partir de um outro instrumento na internet, mas se for da vontade de Deus, futuramente nós faremos isso. Aqui no canal, a gente está dando um pontapé inicial, um chamamento às pessoas para realmente pensarem e refletirem sobre as coisas que vêm acontecendo no mundo evangélico atual e que nós estamos vivendo. Fique aí, fique conosco e assista a nossa próxima reflexão. A de hoje, ela é bem mais curta que as outras duas anteriores. Fique conosco. Muito obrigado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você receber e acionar o seu sininho também para receber as notificações, compartilhar, dar o seu like. Faça isso. Seja bem-vindo ao canal Examinar e Refletir. Bem, a nossa reflexão de hoje, como eu falei, ela não vai ser tão extensa quanto as anteriores. É a reflexão de número 15. E a pergunta é: conhecer a Bíblia significa de fato conhecer a Deus? Eu me lembro que há uns anos atrás, quer dizer, muitos anos atrás, um determinado congresso voltado para jovens, um determinado pastor, ele falando sobre essa temática, de conhecer a palavra, conhecer a Bíblia e de conhecer a Deus, ele dá um exemplo em que ele cita Edson Arantes do Nascimento, mineiro, conhecido como Pelé, autor de mais de 1000 gols, ganhador de mais de 3 Copas. Ele fala vários fatos a respeito de Pelé. E ele vai dizer assim: sei tudo isso sobre Pelé, mas eu não conheço Pelé, nunca falei com Pelé. Então, o fato de eu saber fatos, né? A questão de eu saber fatos sobre alguém, sobre uma pessoa, né? Sobre uma determinada instituição, não quer dizer que eu conheça de verdade aquela pessoa ou aquele elemento sobre o qual eu tenho algum tipo de conhecimento. Então, uma coisa é você conhecer a Bíblia, outra coisa é você conhecer a Deus. Dá para conhecer a Deus sem conhecer a Bíblia? Não. Mas é possível conhecer a Bíblia e não conhecer a Deus? É isso que você está sendo chamado a examinar e refletir nesse momento. Vamos para um exemplo de um homem de muita referência na fé, na justiça, na correção, que foi Jó, né? Jó recebe testemunho do próprio Deus diante de Satanás. Viste o meu servo Jó, né? Ele fala da fidelidade de Jó para o próprio diabo. Mas, depois, eu não vou entrar na história de Jó, se você quiser, se você não conhece, leia o livro de Jó. É um livro que na Bíblia evangélica fica antes do livro de Salmos, né? E conta a história desse homem que era muito rico, né? Tinha vários filhos, perdeu tudo, passou por uma tribulação enorme na sua vida, tá certo? E ao final, lá no final do livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 5, eu usei aqui a versão na linguagem de hoje, Jó vai dizer assim: antes eu te conhecia
só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Um dos hinos mais bonitos do repertório da história musical aí da igreja é aquele hino que fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Deu para notar que é melhor eu falando do que eu cantando, né? Mas é um louvor que é muito inspirado e que baseado na história de Jó. Então Jó era um homem cheio de correção, um homem que teve o testemunho de Deus. Mas mesmo assim, ele precisou passar por todo um processo de provação, de tribulação, né, na sua vida, para ao final ele de fato descobrir que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele via com os próprios olhos, ou seja, agora eu conheço Deus de fato, agora eu tenho intimidade com Deus. Então, sermos corretos, sermos fiéis, sermos zelosos por certas regras, por certos fundamentos, é importante. Mais importante do que isso é, junto com isso, você de fato ter uma intimidade com Deus, você conhecer a Deus. Né? Um exemplo de Jacó, aquele que foi o homem, um dos patriarcas, né, do qual vem o nome Israel, que deu aí um dos patriarcas da nação de Israel, né? Ele, lá em Gênesis 28, 16, o narrador da história diz que ao acordar Jacó do seu sono disse: realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Será que quando eu estou na casa do Senhor, ou quando eu estou de joelhos prostrados diante a Deus, será que eu realmente sei com quem eu estou falando? Será que eu conheço a dimensão do Deus que eu sirvo? Será que eu conheço a profundidade do Deus que eu estou servindo? Ah, pastor Misael, a profundidade de Deus é para alguns especiais. De forma alguma. Não é isso que Paulo fala na sua carta aos Coríntios. Quando ele diz que coisas que o olho não viu, no ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, nos foi revelado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então isso não é privilégio para pastor, não é privilégio para evangelista, para pregador, para doutor, não. É para você também ter um desenvolvimento de conhecimento que vai além daquilo que a mente possa conceber, além daquilo que o seu ouvido já ouviu antes, além daquilo que o seu olho já viu. Isso é intimidade e conhecimento de Deus. Mas para isso é preciso que haja uma quebra de paradigmas, de parâmetros que foram incutidos na sua cabeça. E Paulo vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É preciso mudar os focos, é preciso mudar os direcionamentos, é preciso mudar os objetivos com que você está indo na casa de Deus, para que você possa realmente descobrir quem é Deus. Exemplo do discípulo Filipe. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então veja bem, Filipe era um discípulo de Jesus, andava com Jesus, e Jesus o repreende, porque ainda assim ele não tinha ainda a verdadeira compreensão de quem era Jesus, de que Jesus era Deus, e quem via Jesus via o Pai. Então, eu posso andar com uma pessoa, eu posso estar no ônibus com 30 pessoas, eu vou fazer uma viagem no ônibus, ainda mais se for no horário do rush, pode levar 2 horas a viagem do ônibus. E não é por causa disso que eu conheço as pessoas que estão ao meu redor. Eu não faço ideia da vida das pessoas, não sei seus sonhos, seus objetivos. Estou andando com elas. Se você tem uma rotina de horário fixo, normalmente você anda com as mesmas pessoas todos os dias ao longo do seu ano de trabalho. Geralmente, o mesmo motorista, o mesmo trocador, você anda com eles, mas não quer dizer que você conhece eles. O fato de eu ir à igreja, o fato de eu ler a Bíblia por si só, não significa que eu estou conhecendo a Deus. Ah, aí vem aqueles, professor Misael, o professor Misael está dizendo que, eu não preciso ir à igreja, não preciso ler a Bíblia para conhecer a Deus. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que somente isso não garante que você está conhecendo a Deus. Eu disse que
Para conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Bíblia. Para conhecer a Deus, eu preciso buscá-lo na sua casa, em oração, em comunhão com os irmãos. Eu preciso para conhecer a Deus. Mas eu também posso ter toda uma prática religiosa e não conhecer a Deus. É isso que eu estou dizendo. E o que dizer, por exemplo, da mulher cananeia? A mulher cananeia, ou a mulher cirofenícia, depende do evangelho que você leia, né? Você vai ver que ela nem judia ela era. Ela nem era do povo de Deus. E quando ela vê sua filha terrivelmente endemoniada, ela corre atrás de Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela poderia talvez não saber citar os 10 mandamentos. Ela poderia talvez não saber citar muitos fundamentos das leis de Israel. Mas ela soube reconhecer em Cristo o projeto de Deus para a humanidade. Ela foi capaz de reconhecer Jesus. Volto a dizer, não estou dizendo que por causa da mulher cananeia você também tem que ser ignorante das coisas de Deus. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, fazendo um contraste de alguém que mesmo sem certas fundamentações, ela foi capaz de discernir Jesus. E Jesus não dá atenção àquela mulher. E ela vem gritando, e os discípulos se incomodam com o grito daquela mulher. E Jesus para e fala de uma maneira dura com aquela mulher. E diz: olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E como disse certo pastor uma vez, aquela mulher fala uma palavra que estraçalha, despedaça o coração de Jesus. Ela diz: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. E Jesus vai dizer: nem em Israel eu encontrei uma fé como a fé dessa mulher. Então, conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo, vai muito além de conhecimento teórico. E o que dizer daqueles que é Cristo que não os conhece? Presta atenção na questão. E o que dizer daqueles que é Cristo que não conhece eles? Esse é um versículo que a gente já citou e vai citar outras vezes aqui. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus, ainda no Sermão da Montanha, ele vai falar que vai chegar o momento em que haverá pessoas que vão dizer para Jesus assim: ah, Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em seu nome, fizemos maravilhas em teu nome. E Jesus fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço, eu não conheço vocês. Então, eu já falei isso antes, vou repetir. No contexto atual da igreja evangélica, em que a ênfase está no socioemocional, que a ênfase está na necessidade das pessoas, um indivíduo que expulsa demônios, faz maravilhas, profetiza, essa pessoa é endeusada. Ela vai ter diversos seguidores nas redes sociais. Se você marcar um culto e dizer fulano de tal vai estar lá, vai estar cheio de pessoas. Mas a Bíblia está dizendo que alguém é capaz de fazer isso tudo e ainda assim Deus nem o conhece. Não sei nem quem é você. Bem, fica aí mais essa reflexão. Conhecer a Bíblia significa de fato conhecer a Deus? Se conhece Deus sem conhecer a Bíblia? Não. Para conhecer a Deus, precisa conhecer a Bíblia, você precisa examinar a palavra. Jesus falou: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Né? Então, você precisa examinar. Mas o fato de você ler, examinar a Bíblia, não significa necessariamente que você está, de fato, conhecendo a Deus. Porque esse conhecimento é determinado pelos seus objetivos, pelos seus propósitos, pelas suas buscas. O que você está interessado em encontrar? Você encontra no outro, você encontra num processo, você encontra numa instituição aquilo que você busca. O que você está buscando quando você se direciona para a leitura da Bíblia? O que você está buscando quando você dobra o seu joelho para orar? Você está buscando Deus? Você está buscando realmente a plenitude de Deus na sua vida? Você está buscando realmente ser parecido com Jesus? Você está buscando o quê quando você lê a Bíblia? É isso que vai determinar se você conhece a Deus ou não. Porque se você lê a Bíblia direcionado apenas para se sentir bem, para se sentir melhor, para dormir melhor, ah não, todo dia eu leio a Bíblia, todo dia antes de dormir eu leio a Bíblia. E daí? Isso quer dizer o quê? A gente viu
né? Como é que se dá o processo de aprendizado. A gente viu em vídeos anteriores como é que a igreja deve construir, segundo a Bíblia, a sua ação pedagógica. Então, examine melhor, reflita melhor sobre isso e que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, visite o nosso site, lá você vai encontrar os nossos materiais de forma gratuita, você vai poder baixar gratuitamente os materiais que estão lá, vídeos que estão lá, PPTs, tudo a seu dispor. Muito obrigado, até a nossa próxima reflexão.